que a gente está sendo útil para o irmão. A coisa melhor que eu acho é quando, a hora que o João Roberto me ligou ontem, falou: Rosita, a Imara saiu da UTI. Olha que beleza. Para mim foi a glória. Para mim valeu o dia. E ela veio cá também, ele não estava nem ilumindo, nem nada. Ele já teve melhor. Porque para mim, gente, nada é impossível. Ele pode fazer o milagre de reconstruir o corpo dele. Ele pode, eu creio. Eu creio, vocês podem crer também. Porque eu já passei por muitas coisas que aconteceram, milagres que não tem explicação. Então, gente, vamos pensar que esse curso não é um cursinho qualquer, não. Não é, a gente está vendo, aí ó, somos ou não uma nova criação. Como que nós vamos dizer que somos uma nova criação? Se qualquer probleminha que acontece na nossa vida, nós ficamos preocupados, caímos. Não podemos, gente. Não podemos. Porque, primeiro, a nossa vida não é nossa. A nossa vida é de Deus. Ele é o dono dela. Então, se o inimigo está vendo, por exemplo, no meu caso, ele está me dando rabanada de todo tamanho, mas eu não tenho medo dele. E ó, já estou no 31º capítulo do estudo do ano que vem. Ele está falando comigo o tempo todo para me dar força, para me dar condição de superar esse demoninho que quer acabar comigo, mas não pode, porque o que está comigo é maior. O que está com vocês também, é só comigo. Então é isso aí, demoninho, porque ele não pode. Ele pode fazer o que ele quiser, nada é meu, tudo é de Deus. Então, já estou aqui, ó, está tudo entrando na tua mão, faz o que você quiser. É isso aí, gente. Então vamos ver. Somos ou não uma nova criação? Como Paulo nos fala na 2 Coríntios 5. Gente, vamos, já que nós estamos falando Paulo, vamos relembrar. Paulo era matador de cristãos. Ele perseguiu Jesus. Ele mandava matar muita gente. Ele judiou de muita gente porque era cristão. E ele caiu do cavalo e ele foi convertido. E vejam bem, todos os crimes que ele cometeu antes foram lavados. Foram lavados pelo poder do nome de Jesus e pelo sangue de Jesus. Olha o que ele fala agora. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Então o que aconteceu com ele? Ele virou uma nova criatura. Porque ele passou o que era velho. Eis que tudo se faz novo. Porque é Deus que em Cristo reconciliava consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados dos homens, e pôs em nossos lábios a mensagem da reconciliação. Então todo mundo que está aqui, seja qual for o pecado que você cometeu, não se impressione, não se incomode, porque na medida em que você veio aqui, você veio buscar conhecimentos e maneiras pelas quais tudo que você fez de errado, Cristo está lavando para que você se torne uma nova criatura. Ele quer que nós sejamos novas criaturas em Cristo, porque nós viemos para isso, e Jesus veio para nos lavar, para nos limpar, seja qual for o pecado. O próprio Paulo foi assassino, bandido, fez tudo quanto foi maldade para destruir os seguidores de Cristo. E o próprio Cristo fez ele cair do cavalo e falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que me persegues?
Então, muitas vezes a gente pensa que perseguir Jesus, assim, ficar falando mal dele, batendo seguir Jesus, não é perseguir. Seguir Jesus porque nós fizemos alguma coisa errada, nós estamos, às vezes, com uma mágoa dentro do coração, alguma mágoa de Deus. Porque muitas vezes nós pensamos que não, mas lá no fundo nós temos mágoa de Deus, porque Ele fez alguma coisa conosco, que Ele nos feriu lá no íntimo, e nós ainda tentamos, mas não conseguimos perdoar Deus. Gente, é um perdão que muitas vezes Ele é o responsável por muitos sofrimentos que o homem passa, porque ele ainda não conseguiu perdoar a Deus por alguma coisa que Ele fez na nossa vida e que nos magoou. Aí, quando às vezes eu estou passando aquelas angústias todas, aí vem Ele fala para mim: mas por que você ficar preocupada? Eu estou atento. Aconteça o que acontecer, eu estarei com você. Vá em frente, porque você não cairá, porque eu não vou deixar. E eu acredito. Então, gente, é isso aqui que nós temos que entender. Paulo, que foi perseguidor, matador, é que falou isso aqui para nós, não levando mais em conta os pecados dos homens, e pôs em nossos lábios a mensagem da reconciliação, principalmente para Paulo, porque ele escreveu todas as epístolas da Bíblia. Foi Paulo que escreveu. E os Atos dos Apóstolos, Lucas quem escreveu. Então, gente, vocês veem, o homem que era um bandido se tornou. E outro detalhe, vocês não fazem ideia como ele padeceu, inclusive com os cristãos, porque ele demorou 13 anos para se firmar como cristão. O próprio Pedro perseguia ele. Então, tudo isso nós temos que colocar em evidência para nós entendermos o que é essa nova criação. Então vamos ver. Temos que acreditar que o novo homem citado por Paulo é uma realidade também hoje. Apesar de passarmos por frustrações e decepções em nossas vidas, temos que acreditar e pôr em prática tudo o que conhecemos ao longo do que estudamos na Palavra de Deus. E cremos que, apesar da nossa incredulidade e do nosso egocentrismo, Deus cumprirá a palavra que Jesus nos ensinou quando disse a Marta, quando a Marta se aproximou dele, quando o irmão dela estava morto. Então, nós temos que entender que nem nós somos nossos. O egocentrismo não nos leva a nada mais que a destruição, porque nós nos achamos melhor do que os outros. A tendência é o inimigo tomar posse, nos fazer confusão na nossa cabeça e nos desorientar. Aí nós tomamos atitudes que depois, mais tarde, nós nos arrependemos. Vamos prestar bastante atenção no que ele está falando aqui. O nosso egocentrismo nos leva a tomar atitudes que mais tarde nós nos arrependemos e talvez irremediavelmente. Isso é que é o pior. Porque às vezes tem remédio, mas às vezes não tem. Então vejam bem. Marta, disse o Senhor, se tivesses estado... Marta disse a Jesus, quando Jesus foi visitar, quando o Lázaro estava no sepulcro, ela disse a Jesus, Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei também agora que tudo que pedirdes a Deus, Deus te concederá. Quer dizer, ela mostrou fé, porque naquela hora o Lázaro estava enterrado na pedra lá, né? E ela falou,
Se o Senhor pedir a Deus, Ele te concederá. Mas nós aprendemos nos capítulos passados que essa graça Deus nos dá a cada um de nós. Não aprendemos isso no passado?